eu quisesse investir meu dinheiro, qual seria o melhor banco para mim? Já sei! Quais os melhores bancos para investir em 2023? Estes foram os resultados encontrados. Fala, minha gente! Está começando o primeiro episódio do podcast Otimiza Aí. E hoje vamos falar sobre como o SEO interfere na distribuição de conteúdos jornalísticos. Será que ele ajuda ou atrapalha? É possível se adaptar ao comportamento do usuário e ainda se manter ético no digital? Hoje vamos entender isso e um pouco mais. E para quem caiu de paraquedas aqui e está tentando entender sobre o que é este programa, fica tranquilo que eu te explico. O SEO é um conjunto de técnicas utilizadas para alcançar os melhores posicionamentos nas páginas de buscadores, como o Google e o YouTube, que nada mais é do que um programa para fazer pesquisas na internet a partir de palavras-chave. A sigla SEO quer dizer Search Engine Optimization, que em português significa Sistema de Otimização para Motores de Buscas. No início deste episódio, você deve ter percebido que eu trouxe uma historinha, um exemplo prático de como fazemos uma busca no Google. Quando estamos do outro lado, como os criadores de conteúdo, é importante olhar para a forma como as pessoas procuram pela informação que queremos dar. Mas isso não é tudo. Tem uma série de parâmetros que o Google pede para você melhorar a experiência do seu site. Ele precisa ser um site rápido, ele precisa ser um site que todos os dados estruturados, aquele nomezinho lá de autor, quando você faz a sua matéria, o local onde você coloca foto, o local onde você coloca vídeo, todos aqueles locais são markups e a TI precisa, por exemplo, apontar, aqui é um local de vídeo, aqui é um local de foto, aqui é uma área de autor, na área de autor eu trago todas as matérias de Vanessa aqui, eu preciso que estejam todos esses markups, todos bem feitos. Preciso que os erros técnicos sejam corrigidos, os erros editoriais sejam corrigidos, que isso tudo seja feito em, eu não diria tempo recorde, mas precisa ser contínuo, essa correção de erros, através de uma plataforma que a gente chama de, que é chamada de Google Search Console, que é basicamente um grande console mesmo, como diz o nome, que o Google disponibiliza para você identificar como está a saúde do seu site. Quem está falando é Elton Ponce, gerente de produtos digitais no Sistema Jornal do Comércio. Elton é formado em jornalismo desde 2013 e grande parte da sua vida profissional foi direcionada a produtos digitais no Jornal do Comércio. Nessa época, o jornal tinha uma equipe gigante, ainda a gente imprimia, hoje não imprimimos mais desde abril do ano passado. O JC Online, o site do jornal, era composto por 2 editores e 4 estagiários. Você conhece a equipe de hoje a gente tem aí 52 pessoas trabalhando só produzindo conteúdo digital. Veja a diferença de quantidade de equipe. E basicamente eu tinha um editor que dizia o que eu tinha que fazer. Apura isso, faça aquilo, faça aquilo. E eu simplesmente fazia, botava no ar. Fazia, botava no ar. Para quem lê, não sei. Como vai ler, não sei. Tá boa a experiência, não sei. Por que essa pauta tá agradando as pessoas, não tá agradando as pessoas, não sei. Isso numa fase inicial. Depois eu passei por várias funções aqui na empresa, virei todo o site do J6 em 2016. Aí eu já tinha uma noção que eu não poderia escrever, eu ainda tinha uma equipe pequena comigo, era maior do que quando eu era estagiário, mas eu já fazia acompanhamento de várias ferramentas de monitoramento, porque eu sempre fui muito curioso disso. Google Analytics, a gente tinha algumas ferramentas internas também, ferramentas de monitoramento de rede social. Na época a rede social trazia um tráfego bastante interessante pra gente. E aí eu já comecei a trabalhar muito com dado. E aí já não era exatamente... Podia até ter pautas assim que surgissem da nossa cabeça, ou que fossem pautas que surgissem em alguma reunião, mas eu ia tentar ver como estava a distribuição dela. Se ela não tivesse boa, não tivesse uma audiência boa, será que a gente errou? Vamos tentar fazer um título melhor? Mas ainda não tinha noção exatamente de SEO. Eu sabia que algumas práticas eu precisava fazer. Mas aí depois que eu comecei a estudar e comecei a entender melhor. Hoje em dia, esqueça, não existe uma figura de um editor dizendo o que a equipe tem que fazer. Basicamente você tem uma linha editorial a seguir, você está dentro de uma vertical, daquelas 3 que eu falei. Tem coordenadores no meu time, são 3, um coordenador para cada vertical, mas obviamente nem eu nem os coordenadores passamos o dia todo aqui. Então as pessoas sabem a vertical que estão, que tipo de conteúdo elas podem produzir e elas têm uma série de ferramentas que vão mostrar em tempo real como está a audiência, o que as pessoas estão consumindo, de que forma as pessoas estão consumindo, se elas estão lendo a matéria até o fim, se elas estão consumindo um vídeo, se elas estão dando um segundo clique. E a partir daí, qualquer pessoa da minha equipe, qualquer pessoa do meu time pode tomar uma decisão. Vou aumentar essa matéria que está com muita audiência,
Vou gerar outro conteúdo sobre esse mesmo tema, vou tentar fazer um conteúdo correlato sobre ele, vou tentar mudar o formato, eu estou com uma matéria de texto, vou tentar fazer um web story, eu vou pedir ao time de mídias sociais, que é o que você participa, um vídeo. Você tem uma série de decisões que não ficam, nem podem de jeito nenhum, ficar centralizadas 1, 2 ou 3 pessoas. Essas decisões são compartilhadas, claro, acontecem erros, podem acontecer, é normal, a gente lida com isso muito bem, mas não existe nenhum erro que não possa ser corrigido. A gente tenta não errar, mas vai acontecer. Mas acho que a grande ideia é que a gente tenha o monitoramento na palma da mão. O acesso, e você está de prova, o acesso que eu tenho de monitoramento, você também tem, ou qualquer outro estagiário, ou qualquer outro repórter, que eu tenho, ou que Maria Luísa, que é a nossa diretora, tem. A ideia é que a gente democratize os dados para que as pessoas possam tomar decisões melhores, para que não fique na mão de uma pessoa só, porque essa pessoa pode falhar, pode estar com uma visão deturpada, pode ficar doente, enfim, pode estar numa reunião e aí ninguém sabe o que fazer, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Os dados fazem com que a gente tenha um guia melhor do que uma pessoa. Vai escrever o que quer? Não exatamente, mas se você sabe a linha editorial, sabe o que sua audiência está pedindo e sabe onde pegar as informações, você consegue escrever um material muito assertivo. E é isso que faz com que a gente tenha crescido muito mesmo. Hoje o NE10 está entre os 5 maiores portais do país. Em alguns meses já passeou como 3º portal maior do país. A gente está com uma audiência muito alta mesmo. Justamente porque a gente busca 2 coisas. Melhorar a UX, como eu falo, que é a experiência do usuário dentro da página, como é que ele interage com a página, e melhorar dentro da equipe esse conceito de cultura de dado. Mas afinal, o que o jornalismo ganha seguindo essas técnicas? Amanda Castro, analista de SEO e também jornalista, explicou um pouquinho de como o Google funciona quando se depara com um conteúdo otimizado. Eu acredito que uma boa matéria de jornalística, desde a mídia impressa antigamente, ela só era lida para quem pagava pelo jornal, Então, para chegar no leitor, a notícia precisava primeiro ser vendida por meio da capa. E hoje, com a tela, seja com o celular, seja com o computador, é possível ter acesso a várias outras matérias, sem precisar necessariamente comprar um jornal, enfim. O lado ruim disso tudo, o lado ruim dessa grande quantidade de conteúdo, é que existem milhões de notícias sendo publicadas e como é que a gente vai conseguir se destacar dentre elas, Como é que a gente vai conseguir chegar no nosso leitor, para quem interessa. E aí, o ponto crucial disso é o SEO. O SEO, ele chega para tornar o conteúdo jornalístico mais fácil, que consiga chegar mais fácil na mão de quem nos interessa, do nosso público-alvo. Para quem faz a pesquisa, para quem está buscando sobre aquela informação, a gente consegue chegar para ele de forma mais simples. Ignorar SEO hoje em dia é basicamente você ignorar a chance de falar para mais gente. Eu resumiria assim. Se você tem um conteúdo bom e existem métodos para entregá-lo a mais pessoas, por que não pensar em uma forma assertiva de distribuir a sua matéria ou o seu vídeo? Quando a gente fala sobre SEO e jornalismo, existe uma parcela dos profissionais que ficam com um pouco de pé atrás, Eles não gostam, dizem que vão ficar reféns de um robô, mas não é isso que acontece, tá? A apuração jornalística, ela vai continuar, um texto bem produzido, um texto bem feito, ele vai ter sim a sua importância. O que vai se modificar é a forma de vender esse conteúdo, a forma de entregar esse conteúdo para quem nos consome, Então, nesse caso, é fazendo títulos interessantes, com imagens chamativas, para que a gente possa se sobressair do concorrente. Isso não é clickbait, isso é tornar o seu conteúdo mais interessante ao leitor. Porque se você promete uma coisa no título e cumpre, você entrega esse conteúdo dentro do seu texto, então você não está fazendo clickbait. Isso não é uma notícia falsa. Isso não é algo sensacionalista que você está criando só para conseguir um clique. Isso é simplesmente fazer o seu... É aquele famoso vender o seu peixe, Como você vai entregar? Porque não adianta você fazer um texto perfeito, um português correto, com uma apuração linda, bem completa, se você não consegue entregar. Se a pessoa que precisa ler aquela informação, ela não vai ter acesso àquela informação. Porque, infelizmente ou felizmente, isso eu não sei lhe dizer, mas tudo hoje passa pelo Google, Quase tudo sobre jornalismo passa pelo Google hoje. Então, a gente precisa deles para poder fazer com que o nosso conteúdo chegue ao nosso público-alvo. Então, que estejamos de acordo com o buscador, seja o Google, seja o Bing, o Yahoo, enfim, para poder fazer com que o nosso trabalho
seja lido, seja apreciado por quem está ali precisando daquela informação. É uma via de mão dupla. Guilherme Ravache, colunista antenado em temas relacionados à inovação em mídias, atua há 5 anos como consultor de marcas na transição para o digital. Eu brinco que eu ajudo as empresas a ganhar dinheiro com o digital, crescendo a audiência, reduzindo o custo de tecnologia, aumentando a eficiência da operação. Ele explica que hoje, tudo que é produzido no jornalismo é reflexo da sociedade, do que as pessoas querem consumir. Quando a gente fala assim, trabalhar para o Google, não é nem trabalhar para o Google, porque o Google é um algoritmo. Esse algoritmo está olhando o padrão de consumo das pessoas, o que as pessoas estão clicando e consumindo, e a partir disso ele vai sugerindo mais esse conteúdo. Então, quando a gente faz conteúdo para o Google, na verdade a gente está fazendo conteúdo para o usuário, para o leitor. Se for um vídeo, para audiência, enfim, a gente está fazendo conteúdo para as pessoas. O SEO ele nada mais é do que técnicas que vão facilitar com que esse conteúdo chegue da maneira mais adequada para aquelas pessoas que querem consumir aquele conteúdo. Claro que a gente tem problemas, né? Pessoas que se aproveitam do SEO, de técnicas de SEO, para ganhar audiência e ganhar mais clique e se beneficiar disso. Uma vez que o leitor clica procurando uma coisa e dentro do texto ele não encontra o que ele estava procurando, isso é clickbait. E isso não é jornalismo. Independente de ter SEO ou não envolvido, é uma matéria enganosa, não tem a ver com jornalismo, tem a ver com outra coisa que eu não sei nem denominar. Mas clickbait é quando você produz um conteúdo que não condiz com o seu título, não condiz com a sua imagem destacada, por exemplo, né? É um conteúdo que está prometendo uma coisa, mas não cumpre. E já o jornalismo com o SEO atrelado a ele, né? É o texto correto, é a informação verdadeira, sendo que vendida de uma forma mais interessante, visando se sobressair dos concorrentes e visando chegar a quem nos procura. Meu Deus! Amiga, aconteceu algum acidente com Pablo Vittar. Como assim? Você leu a notícia? Não, só o título. O Pablo Vittar perdeu uma unha. O título era Pablo Vittar, o desastre, catástrofe. Pablo Vittar perde uma parte do corpo. Que dava um claro sentido de que tinha uma parte amputada, que fosse uma coisa muito séria, e na verdade era uma unha que caiu do Pablo Vittar. As pessoas ficam curiosas, clicam e geram um engajamento maior nesse texto, né, nessa matéria, que não dá nem para chamar de matéria, né, nessa ficção, nas redes sociais, dentro do Google, seja onde for. Essa taxa de clique vai fazer com que essa matéria apareça cada vez mais. Então a gente tem um crescente número de sites hoje em dia que se aproveita dessa situação, cria conteúdo apelativo para gerar clique e faz com que um número cada vez maior de pessoas venha para esses sites. Esses sites ganham muito dinheiro, porque eles não investem em jornalismo, não têm apuração, eles basicamente ficam olhando o que veículos sérios publicam para olhar lá, copiar, dar um spin naquele, muda, né, o título, cria alguma coisa mais sensacionalista, para gerar clique. Então, assim, não está investindo em jornalismo. Ao mesmo tempo que tem alguém gastando muito dinheiro investindo na produção que não necessariamente vai ter a mesma performance do que esses caras que estão interessados apenas em ganhar dinheiro. Não tem um compromisso jornalístico, não tem nenhum compromisso ético com a notícia e com a informação. Esses sites se aproveitam de um comportamento que vem das pessoas, ganham vantagem e o algoritmo entende que naquele momento aquele conteúdo é interessante, já que tem muita gente consumindo. E claro, no médio e longo prazo, né, isso degrada muito o ambiente, porque o veículo sério está concorrendo com um veículo que não é sério, que é apelativo, pela receita publicitária. E aí talvez esteja o grande problema do Google. O Google remunera o veículo que não é sério da mesma forma que ele remunera o veículo que está comprometido com o jornalismo. Existem programas, importante que se diga, existem programas do Google para beneficiar o jornalismo sério, para incentivar o jornalismo sério, para estimular a produção de conteúdo de qualidade. O Google faz um trabalho muito sério, assim como o Facebook também, de apoio ao jornalismo, investe em milhões no mundo. É que numa escala global, esse dinheiro que é investido é pequeno para corrigir o tamanho desse problema, porque tem um conflito de interesse da própria plataforma, né? O Google, ele precisa de clique.
Ele precisa das pessoas engajadas e consumindo o conteúdo dele. Então ele tem que ter no algoritmo dele elementos que estimulem o clique. Por outro lado, o Google também corre o risco de começar a oferecer um conteúdo que não tem relevância nenhuma. Porque se eu começo a inventar que o Pablo Vittar perdeu uma parte do corpo e na verdade era só uma unha encravada ou uma coisa nesse sentido, que relevância isso vai ter para o usuário final? Então, é um desafio para o Google também, mas é muito difícil você equilibrar isso. A gente tende a imaginar que os algoritmos são muito inteligentes, mas os algoritmos são burros, na verdade. É uma série de comandos dizendo sim e não. Isso é um algoritmo, né? Claro, ele vai ter machine learning, ele pode aprender com ele mesmo, mas no final do dia é um conjunto de regras determinados por humanos. Essas regras são determinadas por humanos, e esses humanos podem errar ali em algum momento, essa regra não tá definida da melhor maneira. Como é muito complexo, né, milhões de regras, eventualmente, um problema ali de código, né, um problema de implementação e você bota tudo a perder. E esses players o tempo inteiro tentando explorar falhas, tentando explorar fragilidades que tem dentro do algoritmo. É óbvio que esse espaço não é dos mais justos, e ainda que o Google promova projetos de incentivo ao jornalismo sério, não é suficiente para reparar a perda de receita quando a redação disputa com outros sites. Mas a verdade é que nós precisamos do Google. Nosso trabalho precisa estar onde as pessoas estão. E não pensar na experiência do usuário enquanto consome o nosso conteúdo traz riscos que, bom, será que vale a pena correr? A audiência é basicamente receita. E óbvio que todos os jornais estão buscando audiência, como todas as TVs estão buscando audiência, como todos os podcasts independentes que estão sendo feitos estão buscando audiência, sustentabilidade. Acho que é normal encarar isso. Se você faz jornalismo com responsabilidade, uma coisa é uma estratégia para você ter audiência, outra coisa é mentir, fazer título enganoso, isso é outra coisa. Aí é outra questão. Mas se você buscar audiência, não vejo nenhum problema, porque é assim que as organizações de mídia trabalham desde que o mundo é mundo. Não é novidade para ninguém. Seguimos o Google para ter audiência, para sobreviver no digital. Mas o que será que o Google ganha com o nosso trabalho? Ele ganha nosso tempo ali no site dele, né? É a famosa cultura da atenção, né? A economia da atenção. Quanto mais tempo você passa, seja no buscador do Google, seja no site que ele vai enviar para você, mais dinheiro você está conseguindo enviar para eles. Como? Pelos banners de publicidade. Todos os sites que são monetizados, né, eles cedem espaço ao Google para colocar banners de publicidade. Então, as empresas de médio e grande porte procuram o Google para poder anunciar nesses banners, e a gente, enquanto produtor de conteúdo, disponibiliza o nosso espaço do site para oferecer para ele poder colocar essa publicidade aí ativa. Por outro lado, existem também alguns players que acreditam fortemente na nocividade do SEO no processo criativo. Eu conversei com Rodrigo Guedin, proprietário do site Manual do Usuário, que há pouco mais de um ano deixou de utilizar as técnicas de SEO no fluxo editorial do seu site. Na prática, quando eu estou editando, escrevendo uma notícia, uma matéria, enfim, qualquer coisa no site, eu não tenho mais aqueles campos com as luzinhas verdes e tal, porque eu concluí que isso é mais uma distração do que algo útil ou que faça alguma diferença. Existem outras maneiras de trabalhar SEO e essas maneiras, eu acho, são mais produtivas, fazem mais diferença quando são desacopladas assim da prática editorial. Em setembro de 2021, Rodrigo publicou uma coluna chamada Dane-se o SEO. Lá, ele explica o motivo dessa decisão e mostra um pouco sobre como essas técnicas interferem no processo de produção. Não fez diferença alguma, para falar a verdade. Assim. Claro, é difícil falar sem saber o que aconteceria se eu tivesse mantido. Mas assim, o que eu quero dizer que não fez diferença alguma é que os números se mantiveram estáveis. Eu tenho conteúdos que são muito bem indexados e que são ali os campeões de audiência. Eu tenho conteúdo que viraliza. Essa rede social indiana aí, na sexta, dia 18 de novembro, eu publiquei um postzinho sobre a rede social. Ele viralizou no Twitter, viralizou no Google,
não tinha título SEO, no Google cortava lá o título na metade, e mesmo assim o post ficou em primeiro lugar e trouxe, 50 mil acessos em 2 dias, sem nenhuma preocupação com SEO. Então, assim, SEO, sejamos sinceros aqui, é uma caixa preta, é uma briga, uma disputa de gato e rato ali entre o Google e todas as empresas do planeta. Tentam entender o algoritmo e quando elas acham que estão entendendo, o Google vai lá e muda qualquer coisa e as regras que valiam até então ou que tinham ajudado as empresas a entenderem o algoritmo do Google já não valem mais nada. No manual do usuário.net, Rodrigo explica que consegue manter o site rentável sem depender de conteúdos virais, a partir das assinaturas dos leitores, parcerias de conteúdos com outros veículos maiores e publicidades diretas. Essa é a estratégia que mais faz sentido para ele. Mas para empresas com outro tipo de formato, onde grande parte dos lucros vem a partir dos conteúdos virais, abandonar o SEO da linha editorial se torna uma opção inviável. Se a gente pode informar mais gente, prestar mais serviço, eu acho que a gente deve fazer, porque a gente vive uma era muito difícil de descrédito da imprensa, e com um monte de informação sem checagem circulando. Então, se eu tenho um texto massa, se eu apurei, como eu tinha dito, se eu botei energia naquele texto, fiz um negócio massa, eu preciso botar a mesma energia para poder distribuir, para ele ser mais lido, para que meu texto alcance mais pessoas e para que eu consiga manter a minha organização que trabalho sustentável. Sim, porque isso é vital e é isso que faz com que a gente abra mais postos de trabalho. E é isso que tem feito aqui, por exemplo, que a gente tenha começado um movimento que há muito tempo não se via aqui, de contratação de bastante gente. É claro que o SEO não é tudo, e não caia no erro de acreditar que você só precisa segui-lo para ter visibilidade. Existem outras variantes dentro do Google, até mais valorizadas do que o SEO, mas essa discussão fica para outro momento. E para você que chegou até aqui, espero que esse programa tenha te ajudado a entender melhor como algumas coisas funcionam na internet. Esse trabalho nunca seria possível sem a participação especial de algumas pessoas que se esforçaram para trazer informação de qualidade. Como o SEO interfere na distribuição de conteúdos jornalísticos é fruto do meu trabalho de conclusão de curso em Comunicação Social na Universidade Maurício de Nassau. Professor orientador Paulo Floro, edição e arte Reinaldo Nascimento, produção, roteirização e locução Vanessa Guerra. Entrevistados, Elton Ponce, Amanda Castro, Guilherme Ravaz e Rodrigo Guedin.